Realmente a gente não passa por essa vida ileso, né? Sem passar por algum momento de sofrimento, de perda, de dor, de decepção, de traição, né? Quando eu entrei para a Canção Nova, eu entrei com 18 anos. Eu sou consagrada na Canção Nova há 22 anos e eu entrei muito jovem. Então eu entrei, vamos dizer, sem sofrimento nenhum. E com o passar dos anos na comunidade, minha vida era tranquila, porque assim, meus pais também vieram fazer parte da Canção Nova. Então assim, digamos que eu tinha uma vida normal, tranquila, não é? Até que em 2007, final de 2007, início de 2008, meu pai, nos exames de rotina, né, que ele estava fazendo, descobriu um câncer de vesícula, uma coisa assim super fora do comum, porque não é um órgão onde as pessoas normalmente têm algum tipo de câncer. E, aliás, o câncer era muito agressivo, além de ser câncer, né, um câncer muito agressivo. Então, quando meu pai descobriu, já estava em estágio 3, numa ordem de 4 somente. Então, quer dizer, já estava bem avançado. E os médicos, então, falaram, olha, o único tratamento que se tem hoje seria a cirurgia. Então, meu pai passou pela cirurgia e após a cirurgia ele teve um mês. Né? Foi um mês ali que nós vivemos intensamente. O médico, quando saiu do centro cirúrgico, ele disse, olha, se o seu pai resistir 8 dias, ele sai da UTI. Se o seu pai resistir, ele fica, a gente vai para um tratamento. Se o seu pai resistir, então a morte era muito próxima de nós e a gente não sabia quanto tempo isso ia durar e foi apenas um mês. Né? Meu pai fez a cirurgia 12 de julho e faleceu 12 de agosto. Então foi tudo muito rápido, né? E nós não esperávamos. Eu e a minha família, minha mãe, minha irmã, a gente foi surpreendido. Igual eu falei, a gente tinha uma vida tranquila, né? Os sofrimentos, não posso dizer que passávamos por sofrimentos, porque a gente tinha aquelas dificuldades comuns do dia a dia. Então foi assim aquele momento que a gente se viu assim, sem o chão. Aquele dia, no dia 12, a gente foi fazer a visita, né? Meu pai na UTI. E assim, aparentemente meu pai sairia da UTI naquela semana. E quando foi mais tarde, um pouco, umas 8 horas da noite, o médico nos liga, chama a família no hospital porque meu pai tinha tido uma hemorragia muito forte e tinha morrido em 10 minutos, né? Foi muito rápido. E aí nós, naquele momento que eu recebi a notícia, eu fiquei sem acreditar. Fiquei assim, eu perguntava para o médico, mas o senhor tem certeza do que o senhor está me falando? Né? Porque foi algo tão inesperado para mim que realmente eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade, eu não estava me preparando para viver esse momento, eu achava até que ia ter uma vida longa, meus pais iam ter aquela vida longa, bem velhinhos, eu tendo que cuidar deles. E como você mesmo disse, né, meu pai era uma pessoa muito presente, então assim, no meu contexto familiar, o meu pai ele foi uma estrutura da família muito forte. A minha mãe, nesse momento, entrou em off, sim, se desligou, né? A minha irmã ficou desesperada, né? Então naquele momento eu tive que segurar ali, dar o suporte para toda a família, enfrentar a situação e começar a comunicar à família do que estava acontecendo, né? Os meus parentes, a própria comunidade, tomar providências, porque a própria comunidade falou, e agora, como que vocês querem que as coisas aconteçam? E aí eu ficava assim, meu Deus, como que tem que ser? Porque... Então assim, aquele primeiro momento foi aquele momento de choque e eu meio que travei, eu não chorei, sabe? Durante assim uns 3 meses eu fiquei naquele estado de choque. Né? Então eu não chorava, eu não tinha expressão. Né? E depois disso, que as coisas se assentaram, que a minha mãe já tinha um lugar definido onde ela ia ficar, que a minha irmã voltou para a rotina dela e que aí eu me vi naquela situação assim, agora é o meu momento. E aí foi um momento que eu comecei a passar por uma rebeldia muito grande. Né? E a primeira pessoa que eu acusei da morte do meu pai, porque eu não aceitava a morte do meu pai, foi Deus. Primeira coisa, então eu vivi assim 1 ano praticamente
primeiro uma não aceitação do que estava acontecendo, porque eu falava assim, eu achava um absurdo Deus ter tirado o meu pai, eu usava essa expressão, Deus tirou o meu pai, de uma forma assim, violenta, de repente, sem nos preparar. Então assim, meu pai, que era uma pessoa tão, como você disse, tão presente, um homem de Deus, um servo de Deus, né? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Então eu não aceitava, não concordava com aquilo, e eu vivi um processo assim de afastamento de Deus. Então nesse tempo de praticamente um ano, além de, humanamente falando, eu não conseguia dormir, eu o tempo todo eu passava assustada com as pessoas, com medo de tudo, com medo do que podia acontecer, achando que ia acontecer outra tragédia, você entendeu? Para mim era uma tragédia o que tinha acontecido. Eu, além de tudo, eu me afastei de Deus a ponto assim, de não ir nem na missa, porque eu dizia assim, olha, eu não vou na missa, o que vai adiantar eu ir na missa? Disse para mim, eu falava assim, não vou na missa, não quero ir na missa, não quero saber de Deus. Então eu vivi essa fase da revolta muito grande e de um afastamento muito grande. Porém, a minha consciência estava lá dentro, no fundinho de mim, eu sabia que aquilo não estava certo, né? Porque eu tinha um relacionamento com Deus. Então eu sabia que o que eu estava vivendo era assim, era um momento mesmo de não aceitação. Então, e que eu precisava culpar alguém. Então a única pessoa que eu achava culpado nessa história era ele. Esse ano que eu vivi desse jeito foi o primeiro ano. As coisas foram se amenizando depois, mas assim, eu fui retomando, igual eu falei, né? Apesar de tudo isso, estar vivendo tudo isso, uma coisa que eu não deixei foi a confissão, porque lá no fundo eu tinha uma consciência de que o que eu estava vivendo era essa revolta, então eu buscava a confissão sempre, e sempre me confessava. Mas passando essa fase mais forte de revolta, eu fui percebendo que existia dentro de mim uma desconfiança muito grande de Deus. E essa desconfiança, ela caminhou comigo por um tempo, né? E aí precisei passar por terapia, fazer um trabalho de voltar na minha história, onde que essa desconfiança de Deus, do Pai, entrou na minha história. Eu comecei também a querer fugir desse sofrimento que eu estava vivendo, e dessa revolta que eu estava vivendo contra Deus e contra o mundo, porque quando você se revolta contra Deus, você acaba se revoltando contra você mesmo e contra as pessoas. Então eu estava vivendo um tempo assim muito difícil, até de relacionamento, eu tinha muita desconfiança das pessoas, eu tinha muita desconfiança de mim mesma. E aí eu fui percebendo assim que para fugir disso, eu mergulhei no trabalho, então eu comecei a assumir trabalhos assim, até dentro da própria Canção Nova, de muito volume, então eu assumia tudo, fazia tudo e ficava o tempo todo ali entretida com o trabalho, como uma forma de me afastar desse sofrimento. E no ano de 2014 eu fui transferida para a Terra Santa. Lá eu fui para trabalhar, obviamente, mas lá diante da realidade de nós vivemos assim, uma realidade muito só nós, né? Porque imagina, um povo árabe e judeu, não fala a sua língua, não é a sua cultura, então nós vivemos assim aquela realidade de só a comunidade, de termos só a comunidade. E ali é muito intensa a convivência com o outro, e aí você acaba também entrando dentro de você mesmo. Então ali naquele momento da Terra Santa veio tudo para fora, tudo isso, né? Toda essa minha revolta, tudo que eu estava vivendo, todo o desajuste, todo o sofrimento que eu estava vivendo. Aí foi quando eu percebi mesmo assim que eu vivi um sofrimento e que eu precisava deixar Deus agir em cima disso. E foi a partir dali que eu comecei a fazer essa experiência do amor de Deus por mim. Até mesmo o sofrimento e a dor fazem parte da vida humana. Deus não tem culpa, ninguém tem culpa. Isso está inerente à nossa realidade humana. O sofrimento, a renúncia, a perda, nós aqui somos peregrinos. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é o céu. Então, enquanto nós passamos por aqui, não tem como passar, igual a gente começou, sem passar por sofrimentos. Né? E que o que o meu pai tinha vivido, eu não tinha perdido meu pai tinha feito uma passagem. Né? E ele estava vivendo agora com Deus, né? E que eu precisava, diante dessa realidade, primeiro rezar para que ele realmente estivesse com Deus, e a partir daí eu comecei a oferecer indulgências, né?
o ano da misericórdia, eu ofereci lá, passei pela porta santa, fui oferecendo aquelas coisas que a igreja nos ensina, que nós devemos fazer, rezar pelas almas dos nossos entes queridos. Comecei a rezar pelo meu pai, que se em algum momento ele não estivesse na glória, experimentando a vida que o Senhor tinha para ele, que então o Senhor proporcionasse isso através das minhas orações, da minha penitência. E o Senhor foi me dando paz, primeiro no momento, em perceber assim, que a obra tinha acontecido no meu pai. A minha fé me diz isso. Por quê? Porque eu fui rezando, primeiro que eu fui rezando, fui oferecendo, e o Senhor foi colocando isso no meu coração, né? Que a obra que Ele tinha que realizar no meu pai, de cura, né? Porque as almas também são curadas, né? Para chegarem no céu. Então, assim, toda a obra de cura que meu pai precisava acontecer no meu pai, Ele já tinha feito, né? Então, que eu deixasse agora essa obra acontecer em mim. E aí foi esse processo que eu fui vivendo, sabe? De cura interior, de perceber que o sofrimento, ele não é, a morte não é o fim. Isso foi uma das grandes curas que aconteceu, até de perder o medo pela morte, até de desejar o céu, porque eu tinha medo de desejar o céu, porque eu tinha que passar pela morte. Então muitos conflitos eu vivi de fé nesse tempo, mas foram me fazendo perceber como a minha fé era pequena, como eu era imatura na minha caminhada espiritual, na minha caminhada humana. Aquela cura que o Senhor foi fazendo em mim, foi me fazendo transformar o olhar sobre o sofrimento, né? Não só o meu sofrimento, mas o sofrimento que as pessoas também estavam vivendo à minha volta. Eu até falo isso de vez em quando nas minhas orações com Deus e testemunho para as pessoas, que o maior benefício que o meu pai, que eu acredito que o meu pai tenha nos dado, né, a partir desse sofrimento que ele passou e que nós passamos também com ele, né, com a sua morte, foi, primeiro, essa maturidade espiritual, mudou o meu relacionamento com Deus. Hoje eu tenho um relacionamento com o Pai, como Pai mesmo, e consigo enxergar que cada acontecimento na minha vida foi um sim do Pai. Nada passou sem que a providência dele agisse, sem que ele permitisse, e que nada disso foi fruto de um acaso, de um ocaso, ou de um erro humano. Nada, nenhum acontecimento na vida da gente acontece por uma fatalidade, como eu achava que era uma fatalidade. Então, assim, a primeira coisa foi descobrir essa confiança e essa fé em Deus. O segundo foi em relação à minha vocação na Canção Nova. E o que eu percebo em tudo isso? Que nisso o Senhor fecundando a nossa vocação Canção Nova como família. Bom, Marcela, e eu vejo a terceira grande, né, benefício que eu consigo tirar de tudo isso também foi a maturidade humana. Né? Eu percebi assim que o meu pai, para mim, né, como se ele tivesse também dado a vida dele, né, para que a gente pudesse perceber e ter uma visão diferente do mundo, das pessoas, da vida, né, dos irmãos, daqueles que nós convivemos. E eu percebi assim que Deus me deu essa graça e que eu preciso cultivar isso, de não deixar as pessoas passarem pela minha vida de forma indiferente. Em todo tempo, Deus quer falar conosco de uma forma diferente. Então essa foi também o grande benefício. A nossa vida aqui é muito rápida, fugaz. Então eu preciso viver intensamente, não posso deixar passar. E o mais importante não são os acontecimentos, são as pessoas, que cada pessoa que Deus vai colocando na nossa vida, Ele se manifesta, Ele mesmo se manifesta de forma diferente. Né? Então esse foi, acho que, talvez o maior benefício com tudo isso, né? De encarar as pessoas, encarar a vida, os relacionamentos, né? A nossa presença aqui nesse mundo, a nossa existência, ela tem um sentido diferente quando nós reconhecemos que tudo que nós vivemos aqui foi permitido por Deus, né? Está tudo debaixo da mão de Deus, Ele que conduz. E nós só precisamos encontrar o sentido delas. Por que Deus está nos proporcionando? São, na verdade, oportunidades que Deus nos dá, mesmo com a dificuldade, porque eu acho que o ser humano só cresce
quando encontra um desafio, uma dificuldade na frente. Então são as oportunidades que Deus nos dá para a gente crescer, para a gente mudar a nossa forma de ver, a gente se transformar, a gente se tornar seres humanos melhores, né? Então fazer uma experiência nova com Ele, enfim, muitos benefícios, muitas graças Deus quer derramar na nossa vida e só o único caminho é pelo sofrimento. Então, a gente tem medo? Tenho. Vou falar para você, não estou com isso falando, vem sofrimento, vem em mim, que agora eu estou pronta para tudo. Né? Não é isso, mas eu tenho medo de passar por sofrimento. Eu vivo essa crise ainda. Eu falo, ai Jesus, agora que está tudo tão bom, não manda sofrimento não. Mas, na verdade, é a nossa humanidade. A gente sempre vai ter medo. A nossa humanidade é fraca. Né? Jesus, sendo Deus, suou sangue, né, na sua agonia, ou seja, ele não queria passar pelo sofrimento mesmo sabendo todo o projeto de Deus com tudo aquilo ali. Então assim, nós somos humanos, vamos sempre ter medo, sempre estaremos fracos, nunca estaremos preparados, não existe aquele que vai falar assim, pode vir, pode morrer agora minha mãe que eu já sei como enfrentar. Não, é outra cruz. E quando a gente abraça, a gente aceita, eu acho que a palavra aí é aceitação, e aí a gente consegue encontrar o sentido e consegue extrair todo o bem, toda a graça, toda a redenção que o Senhor tem para aquele momento.